Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Boa noite, a paz seja convosco. Amém. Graças a Deus por mais um momento de estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. De podermos cultuarmos mais um culto. E um culto de missões. É um culto ao qual Deus é específico ali, né? Para Deus, assim, todos os cultos é importante. Mas quando falamos de missões, nós estamos falando de algo que saiu do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Porque é um culto muito importante, assim como todos os cultos são importantes. Mas esse culto, ele é importante porque nós verdadeiramente lembramos do chamado do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Amados, eu convido você a abrir a tua Bíblia aí lá em Mateus 24, do capítulo 24, de número 30 ao 34. Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor, aquilo ao qual o Senhor, ele vem falar ao meu e ao teu coração. Tem ali no telão, tá? Já está ali. Se você quiser vir pelo aplicativo também, fique à vontade. Se você tiver com tua Bíblia, como os dinossauros da fé falam nosso pastor, né? Os mais antigão aí, para ele tem que ser a Bíblia. Às vezes a gente usa aí o celular, um tablet, também é importante que você esteja lendo a palavra do Senhor, independente qual seja o aplicativo ou se a Bíblia. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Prontos, acharam. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Lá no versículo 30 ele diz bem assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e tornam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando vinde todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. No 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Vamos lá no 34 novamente. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém? Queridos, feche aí os teus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, graça nós te damos pela tua palavra, por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, nessa hora a tua direção, fala conosco com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Pai querido, eu creio que o Senhor vai esclarecer a tua palavra ao coração daqueles que estão com os seus ouvidos atentos a ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada vida nessa noite que estar aqui presente, e que tua palavra, que teu nome seja glorificado através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Deixa eu beber água que a garganta já está falhando. Queridos, culto pela manhã foi muito bom, mas eu acho que o culto pela manhã está sendo uma bênção também. Está vindo bastante gente. Se você for olhar o nível de pessoas do culto da manhã para o culto da noite, né? Mas graças a Deus por isso, né? Que Deus nos dá a opção de cultos. Tem umas pessoas, às vezes, eu vou fazer uma atividade com família, você tem a opção de escolher. Eu prefiro muito o culto pela manhã, eu gosto muito. É o primeiro momento ali, que você se levanta ali já pela manhã para buscar a Deus, né? Isso é muito bom. Mas o culto também à noite também é muito importante. Tem o mesmo valor que o culto da manhã. Queridos, eu gostaria que você falasse para o teu irmão
Fala assim para ele: você foi chamado por Deus. Amém? Fale bem assim: você tem uma missão. Fale com fé: você tem uma missão e um propósito. Amém? Glória a Deus. Querido, eu também fui chamado por Cristo. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, talvez até você que está visitando, talvez pela primeira vez, mas eu quero te dizer para você que você veio aqui nessa noite porque Deus usou alguém para que você viesse aqui no culto ouvir a palavra, porque também você teve esse chamado na sua vida. E uma importância, querido, muito grande de nós darmos atenção, o chamado de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque vivemos uma época em qual as pessoas hoje, elas não falar que nem um pastor, não dão mais ligança, né? A mensagem do Evangelho de Cristo. Ultimamente eu falei mesmo para uns colegas um dia desses, eu estava evangelizando e falando de Jesus para alguns. E eles diziam: Patrício, eu ainda estou novo. Outros, eles falavam que ainda quando Deus tocasse no coração, ao qual eles não estavam preparados, então eles viriam, para a igreja e viriam ouvir a palavra do Senhor, servir a Cristo. Você vê que hoje nós falamos do Evangelho de Cristo e algumas pessoas, ela diz: desde os meus antepassados, eu tenho ouvido dizer que Jesus vai estar voltando, que Jesus vai voltar, mas até agora Jesus não voltou. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: queira eu ou não, queira você ou não, mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, ele vai voltar. Quando Jesus, ele está dizendo aqui, já na sua palavra, que ele está dizendo bem claro: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ele está falando do tempo. É impossível que a terra passe ou o céu passe, senão a gente deixaríamos de existir. Mas aqui ele está falando do tempo. E ele está falando para o tempo daquela geração, a qual o tempo da época, ao qual vai acontecer. Porque aqui nós já falamos, nesse mesmo contexto, tem uma série, ele fala sobre a grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, exortação à vigilância, a parábola dos 2 servos, e aí vai a parábola das 10 virgens, etc. Vai mais, uma série de advertência de Deus para nossas vidas, e tudo está apontando para a volta de Cristo. E quando nós começamos a entender a palavra, aqui mesmo ainda, em Mateus 24, mais à frente, a qual ele está falando, a qual que Jesus, ele vai voltar, porém não sabemos nem o dia e nem a hora. Deus não deu essa percepção para nós. E quando os discípulos, ele faz uma pergunta para Cristo acerca dos dias a qual Jesus iria voltar, está lá no começo, lá de Mateus 24, Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles, porém, lhe perguntaram: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No versículo 3, então, ele diz bem assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu Jesus. E Jesus começa agora a nos mostrar os sinais, que nos aproxima ali quando chegasse mais ou menos o tempo. Aí Jesus fala alguns sinais: que viria guerra e rumores de guerra, perseguição aos cristãos, falsos profetas e falsos cristos, terremoto e fome, amor de muitos se esfriaria, e o evangelho será pregado em todas as nações. Queridos, se nós formos olhar para o mundo atual ao qual nós estamos vivendo, e nós olhamos para os acontecimentos ao qual estar acontecendo nos dias ao qual nós estamos vivendo,
nós vemos que as Escrituras estão apontando para a volta de Cristo. E Jesus ele está deixando bem claro que o momento ao qual nós não esperamos não foi dado. O próprio Jesus ainda, claro, ele falando como homem, nem tudo. Deus, naquele momento ali, Jesus como homem, estou falando, claro que Jesus hoje como Deus, como onisciente, ele sabe. Porque hoje ele está à direita do Pai. Ele está como Deus, lá com Deus. Mas como homem aqui na terra, quando muitos dos seus se perguntaram, ele disse, olha, não sabemos o dia e nem a hora, nem os anjos do céu sabem, mas unicamente o Pai. Amados, aqui eu quero chamar a igreja do Senhor para que você esteja atento à voz de Cristo, para que você esteja atento à profecia, aquilo que Cristo está falando conosco através da sua palavra, porque muitas pessoas a qual não estão levando a sério. Eu estava falando com um colega esses dias que nós estamos vivendo o tempo da iniquidade, onde o amor de muitos se esfriaria, onde o pecado se tornaria normal, e que o amor de muitos se esfriaria. Você vê que muitas pessoas hoje, elas estão na igreja, mas por coisas tão banais, elas deixam Cristo, elas se afastam de Cristo, deixam de servir a Deus simplesmente por coisas insignificantes. As pessoas hoje não estão mais com um propósito no seu coração de buscar a Deus em primeiro lugar da sua vida. Muitas das vezes nós queremos buscar uma casa boa, não que isso seja pecado. Queremos uma boa conta, um bom trabalho. Buscamos também, né, uma liberdade financeira. Quem não quer, né, ter uma aposentadoria, né, sem depender de governo, sem depender de nenhum órgão público. Mas, queridos, não que isso seja pecado, mas que isso não venha a ser prioridade em nossas vidas. Porque muitas pessoas estão perdendo o seu tempo em buscando as coisas desse mundo e estão esquecendo das coisas do reino dos céus, de buscar primeiro o reino de Deus, de buscar primeiro a sua justiça. Nós precisamos, como igreja do Senhor, estar atentos aos sinais, anunciar a vida de Cristo. Lá em Mateus 24, no verso 4, ele respondeu Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, olha, eu sou Cristo. Amados, quantos nós já ouvimos surgir, quantos anticristos, quantas já surgiram dizendo que eu sou o Cristo. Teve um brasileiro, não sei se vocês viram, em um programa de televisão, ele dizendo que era o Cristo, e o camarada chegou lá e perguntou para ele bem assim, pegou um copo com água e colocou na mesa, e falou, ó, vamos tomar um vinho? Aí ele falou, não, vamos, é bom, mas você pode tomar vinho? Pode. Ele me traz um copo com água, e botou um copo logo em cima da mesa, e falou para ele, tá aí a água, agora transforma em vinho. Ele, entendi. E é assim, amados, são sinais que a palavra de Deus está dizendo, está nos mostrando todos os momentos. E ele está dizendo, olha, cuidado, como ele virá, certamente, amados. Lá no versículo 36, ele diz bem assim, 24, 36, ele está dizendo bem assim, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Olha só, amados, nós precisamos, o que Cristo, a mensagem, domingo passado, falava, né? Para que a gente viesse, que a igreja viesse voltar ao seu primeiro. Hoje Jesus, ele está dizendo, olha, estai atento, vigiai, estai atento, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que vai o nosso Senhor. O Senhor, ele está falando através da sua palavra, ele está falando através da sua mensagem. Nós temos que estar atento
aquilo que Cristo está falando conosco. Porque nós precisamos ouvir todos os momentos, estar todos os momentos atento, querido, como igreja do Senhor. Mas eu quero perguntar para você, em quem você verdadeiramente tem confiado a tua vida? Porque muitos, queridos, eles têm verdadeiramente edificado a sua vida em coisas passageiras. Pessoas têm se preocupado com tudo, como eu já disse, com o mundo, com as coisas que há neste mundo. E têm esquecido de sua vida com Deus. Como é que está a sua vida diante do Senhor Jesus? Será que você está preparado para o dia do Senhor? Amados, ele disse que não sabemos o dia e nem a hora. Ele não deu a nós, a essa ciência, a perceber isso. Porque imagine só, se você descobrisse qual o dia que você fosse morrer, você morreria antes do prazo. Só de pensar que você iria morrer naquela data, Jesus tem misericórdia. Eu não queria saber. Bom, você não saber, porque você nunca sabe o dia da sua morte, quando ela vai chegar à sua porta. Mas imagine se nós soubéssemos o dia que Jesus vai voltar. Você lembra do ano 2000, né? Tinha uma profecia maligna, pessoa desesperada. Gente, eu vi pessoas desesperadas, principalmente na área que eu trabalhava. Muitas pessoas olhavam, irmão, o mundo vai se acabar no ano 2000, não passará. E estava todo mundo se preocupando, aquele pânico, pessoas vendendo as suas propriedades, pessoas querendo ir embora desesperada por falta de conhecimento. Era simplesmente ler a Bíblia. Era só simplesmente olhar a palavra de Deus e ver aquilo que Deus tem para ela, as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para a vida dela, mas ela não compreendeu porque ela não tinha conhecimento. E aquelas pessoas ficaram desesperadas. E eu digo para ele, eu falei para alguns naquela época, né? 2000, olha só o tempo. Eu falava bem assim para eles, cara, tão certo como vive o Senhor. Isso é a maior mentira que já existe nesse mundo. Eu não creio nisso porque a palavra diz que não sabemos o dia. Porque vocês estão desesperados. E a gente tentava consolar, como ele sabia que a gente era cristão. Muitos vinham perguntar para a gente, irmão, o que é que você acha? Será que vai acabar mesmo o mundo? Eu falei, irmãos, não importa. Possa ser que ele venha em 2000 ou não, para mim não faz diferença. O importante é nós estarmos na presença do Senhor, servindo ao Senhor, meu querido, em espírito, em verdade. Porque quando menos esperar que o Senhor voltar, que o Senhor Jesus voltar, nós vamos estar na presença dEle, nós vamos estar vivendo na presença dEle, não importa o dia nem a hora, se Ele não deu a conhecer esse dia para nós. Mas o importante é você estar na presença dEle. Porque eu quero te dizer uma coisa, meus queridos. Breve o Senhor Jesus, ele vai voltar. Se você quiser abrir a tua Bíblia lá em Tessalonicenses 4,16, ele diz bem assim que pelo som da última trombeta de Deus, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos, seremos transformados e levados para o Senhor. E de manhã eu falava bem assim, e a mensagem, e o apóstolo Paulo ele diz bem assim, amados, consolai um aos outros com estas palavras. Meus amados, são palavras verdadeiras e fiéis. Você precisa crer nessa palavra de Deus. Você precisa viver todo o tempo esta palavra de Deus na sua vida. Porque Deus, irmãos, ele está atento, queridos. Só depende de mim, depende de você isso. De pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Nessa época lá, do ano 2000 ainda, a gente saía evangelizando na cidade lá em Camaçari. Quem conhece, talvez os irmãos pela manhã, tinham alguns aqui que eram de lá da cidade. E a gente evangelizava aquela cidade inteira falando do amor de Jesus. E quando nós levávamos essa palavra de Jesus, muitos recusavam. Muitos diziam, eu não quero, vocês não têm que fazer. Né? Outros se escondiam, fechavam a porta. E é assim até hoje, irmãos, não mudou. Não há diferença. Quantas pessoas elas se omitem a ouvir a palavra de Deus. Mas, querido, vai chegar um dia em que elas vão sentir falta disso. E aí vai ser tarde demais. Sabe por quê? O Senhor ele nos dá um sinal. Quando os discípulos pedem eles assim, o Senhor diz e fala bem assim para ele, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Hoje muitos comem, bebem,
casa dá sim casamentos, só até o dia em que Noé entrou na arca. Eu não creio que Deus estabeleceu ao ano 500 ali da arca, quando Deus passou a visão ali para Noé construir a arca. E o dia da terminar, o ano 600, não. Mas o Senhor voltou quando a arca estava pronta, quando já estava preparada, quando todo o cenário já estava pronto. Aí vem agora o Senhor estabelece o seu plano. E aí já era tarde demais para algumas pessoas. Porque naquele tempo, queridos, ele está dizendo claramente, assim como foi no dia de Noé, a vinda do Filho do Homem será semelhante. Hoje é assim. Hoje nós pregamos o Evangelho falando de Jesus, anunciamos o Evangelho de Cristo, as pessoas não querem dar atenção, as pessoas não estão nem aí para os sinais, para aquilo que a profecia está falando, para aquilo que os profetas falaram, para aquelas pessoas que estão anunciando o Evangelho de Cristo, se torna um momento de zombaria para muitos. Muitos dizem, já há muito tempo eu tenho ouvido essa palavra, essa mensagem, até hoje Jesus não voltou. É assim. Não há diferença nenhuma. Mas quando, amados, quando Cristo voltar, aí vai ser tarde demais. Porque no dia de Noé foi assim, quando a arca estava pronta, que o Senhor estabeleceu o seu juízo sobre a terra. Naquele tempo se tornou um momento de zombaria para muitos, porque naquele tempo não chovia. Era um orvalho que vinha, regava toda a terra, mas ainda não havia chovido sobre a face da terra. Mas olha quanto tempo Noé estava ali no processo da construção daquela arca. Eu imagino no dia de hoje, imagine se você começa agora a construir aqui nessa cidade, de qualquer canto desse aqui, você consegue fazer um grande empreendimento como aquele da arca. Muitos curiosos iam chegar para você e ia perguntar o quê? O que é isso? O que é que você está fazendo? O que é que você está construindo aí? Provavelmente ele dizia, não, eu estou construindo aqui esse barco, essa arca aqui, porque Deus vai trazer um dilúvio sobre a face da terra e vai destruir com toda a humanidade. Naquele momento eu creio, queridos, que eles começaram a zombar disso. Eles começaram a criticar, dizer, talvez, Noé está doido, ele está maluco, esse cara aí está louco, não é assim? Quando nós dizemos que Jesus vai voltar, muitos olham para nós e falam que esses crentes são doidos. Já vi muito, esses crentes são malucos. Eles pregam uma coisa, mas que nunca aconteceu, nem vai acontecer. Jesus vai voltar, nós que vamos se acabar, o mundo vai estar aí, mas nós que vamos se acabar. É assim que eles falam. E no dia de Noé também era da mesma forma. Não tinha diferença. Mas eu creio na palavra de Deus quando ela diz que Jesus ele vai voltar. Ele diz assim como o relâmpago ele sai do Oriente para o Ocidente é visível. Certamente o dia do Senhor virá e não adianta eu querer ou não, o que eles crê ou não, independente do que ele crê. Mas Jesus vai voltar, porque ele diz que porém passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão se passar, vão se cumprir. E quando cumprir o dia do Senhor não adianta. Mas a pergunta é, você está preparado para esse dia? Será que você está preparado, amados? Todos os momentos é algo contínuo. É algo que você tem que estar a todo momento buscando a presença de Deus. É algo que você tem que estar vigilante. A palavra de Deus é algo que vocês têm que estar buscando de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você não pode mais perder tempo com este mundo, com as coisas deste mundo, porque o mundo passa, os seus prazeres, a sua vontade passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor Jesus vão permanecer para sempre. Olha, queridos, às vezes há muita dúvida ainda no coração das pessoas acerca. E foram assim também com os discípulos de Jesus. Lá em João, no capítulo 14, do verso 1 em diante, a palavra do Senhor disse, olha para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e credes também em mim. Ele diz, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, ou seja, o lugar já está pronto. Vou vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez para que onde eu estou, estejais vós também. Meus amados, essa
é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. O lugar já está pronto. O Senhor já preparou esse lugar para mim e já preparou esse lugar para você. Mas Tomé, ele chega para o Senhor Jesus e fala: Senhor, não sabemos para onde tu vais, como podemos saber o caminho? E Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu irmão, o Senhor Jesus, louvado seja Deus, Ele é o caminho certo, Ele é a verdade certa. E se você tem o Senhor Jesus, você tem um caminho, você tem a verdade, você tem Deus, porque Ele disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tenha dúvida no seu coração. Simplesmente esteja preparado, esteja pronto. A importância da preparação. Como eu falei para você, você está pronto. Ou você está com alguns crentes que a gente conversa por aí. Tomara que Jesus volte logo. E tem uns cristãos que falam bem assim, irmão, sério. Agora não. Eu preciso me consertar primeiro. Aí eu te pergunto, vai dar tempo? Nós não sabemos o momento, amados. Ah, agora não, porque eu preciso ganhar. A desculpa é essa, né, de muitos. Ah, eu preciso ganhar a minha família para Jesus. Nada, amados. Nós temos que estar pronto, porque não sabemos o dia da vinda do nosso Senhor. Esse é um momento de alegria, não é um momento de tristeza. Para muitos crentes que falam bem assim, quando Jesus voltar fica triste. Não, esse é um momento de alegria, porque esse é o momento que nós vamos estar com o nosso Senhor, porque Paulo disse que assim como Ele é, também nós veremos, nós estamos lá, junto com o Senhor, servindo ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor 24 horas. Seremos semelhantes aos anjos dos céus. Precisamos viver, ter essa certeza no nosso coração, ter essa convicção no meu coração, que quando Jesus voltar, eu vou estar pronto. Independente aonde você esteja, independente do que você esteja fazendo, mas aonde você estiver, não importa, ele diz, olha, 2 vai estar no campo, um será tomado e deixado o outro. Ele diz que 2 estarão no moinho, um será tomado e deixado a outra. Jesus está falando aqui da mesma coisa, queridos. Ele diz, olha, vigiai e orai, porque não sabei o momento que o Senhor virá. Pode vir, pode ser com um piscar de olhos, ou seja, a velocidade da luz é muito rápida. Não vai dar tempo você se preparar, não vai dar tempo você, eu vou me preparar primeiro, eu vou me santificar. Não, você já tem que estar vivendo uma vida de santidade contínua com Cristo. Você tem que estar vivendo uma vida com Cristo, uma vida de santidade, uma vida de entrega total a Cristo, porque você não sabe o momento. Mas Ele está dando um indicativo para mim e para você. Ele está dizendo, olha, esteja atento. Olha, esteja vigilante. Olha, ele está dizendo os sinais, como foi com Noé, será também a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago, todos os momentos. Ele está dizendo como a figueira, que ele fala sobre Israel, quando se torna uma nação. Ele está dizendo, fique atento aos sinais. Fique atento, queridos. Porque quanto menos você esperar, o nosso rei ele virá. E nós vamos estar com Ele, amém? Nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos poder ver Ele realmente como Ele é. Eu não sei se você já teve essa curiosidade no seu coração. Mas sempre eu falo, Senhor, eu quero estar contigo naquele grande dia. Porque eu quero ver, eu já vi algumas pessoas que teve um encontro com Cristo, que já vi, eu não sei se você já viu, já vi alguns vídeos lá no YouTube. Alguns testemunhos, e eles dizem que a glória dele é tão grande, que quando as pessoas ela voltam em si, ela fica em planto, um choro profundo da alma, porque ele é tão lindo, ele é tão glorioso, ele é tão maravilhoso, queridos. Vai ser glorioso aquele grande dia, o dia do Senhor. E se prepare, igreja, talvez você diga no seu coração,
A promessa da volta de Jesus exige que estejamos vigilantes e preparados e em santidade. Mas talvez você diga, pastor, mas o que eu devo fazer para ter esse momento com Cristo, para estar com Cristo? Aceite Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração que crê que Ele ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Amados, com o coração, com a boca se faz, né, confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, melhor, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Talvez você veio aqui nessa noite, ouviu a palavra de Deus. Talvez você saiu da tua casa e você veio aqui ouvir uma mensagem, uma palavra. E Deus está falando no teu coração, e eu quero te dizer, aceite Jesus como Senhor e Salvador. O mais rápido possível, queridos. Não deixe Jesus, se você ainda está vivendo uma vida distante de Cristo, eu quero te dizer, esse é o momento de você voltar para Cristo o mais rápido possível. Porque você não sabe o momento em que Ele vai voltar. Meus amados, então esteja atento. Viva em fé, amor, piedade e esperança. Em Hebreus, primeiro eu sempre gosto de fazer essa definição sobre fé. Que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê ou das coisas que não se vê. Mas a convicção e a certeza daquilo que se espera. Eu espero esse grande dia, o grande dia do Senhor, irmão. Quem tem fé no seu coração está esperando por esse dia, para viver o dia extraordinário de estar na presença do Senhor, de poder. Mas quem tem fé no seu coração, quem tem essa convicção, quem tem essa certeza, vai estar com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele certamente Ele virá. Firme a sua vida na palavra de Deus, assim como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24, se você quiser, ao 25, você vai ver o que o Senhor diz, que bem-aventurado o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você quiser abrir lá em Mateus 7, no versículo 24, em diante, você vai ver aí o que o Senhor diz. Ele diz, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A pergunta é, em que edifício, em que base, em que estrutura você tem edificado a sua vida? Será que você tem edificado a sua vida na rocha? Um construtor, ele sabe, antes dele construir uma edificação, uma construção, primeiro ele faz sua análise do terreno, se ele é rochoso, se aquele terreno ele tem uma estabilidade para ele construir a sua casa. Mas o insensato não, ele não dá ligança, ele não se preocupa com essas coisas, ele não se preocupa com a palavra de Deus, ele vive a sua vida para o viver e simplesmente pronto. Ele não está nem aí, porque a palavra de Deus está dizendo, porque a mensagem de Cristo está dizendo para a sua vida. Mas vai chegar um tempo, queridos, que a palavra do Senhor diz que Ele enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E muitas pessoas já estão vivendo, muitos países já estão vivendo isso. E muitas das vezes a gente estamos despercebidos.
Desculpa. E muitas pessoas estão despercebidas, porque elas não estão dando atenção à voz de Cristo. Mas eu quero te dizer para você, queridos, fique atento, esteja atento, esteja vigilante, esteja com aquele homem prudente que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Mas quando vieram a chuva, vier transbordar os rios, soprar os ventos e deram contra aquela casa, ela não caiu, porque ela estava edificada em Cristo. Amém? A sua vida, ela está edificada no Senhor Jesus, meu irmão. E esse é o motivo de nós estarmos firmes na presença do Senhor Jesus, porque a nossa vida ela está edificada no Senhor Jesus. Cada dia é uma oportunidade de se arrepender. Prepare para se encontrar com o Rei Jesus. Todo dia é dia de você se arrepender. Todo dia é dia de você se colocar a sua vida diante do Senhor Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui diante da tua presença, porque eu quero viver a tua presença na minha vida. Amém, igreja? Nós precisamos viver de verdade a palavra do Senhor Jesus. Firme a sua vida na palavra do Senhor Jesus. A recompensa é para os preparados. A recompensa é para os preparados. O Senhor diz ali em Apocalipse: olha, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Sabe, aquele dia glorioso de você trabalhar aqui vale a pena, queridos. Você, muitas das vezes, você vai passar por luta, por aflições, por perseguições, por amor à palavra de Deus, mas aquele grande dia você vai se regozijar, porque você vai ter uma recompensa por isso. O seu trabalho não é em vão no Senhor. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. A cada líder de célula não é em vão no Senhor. Você tem uma missão, você teve um chamado, você tem uma missão, mas você tem um propósito. Continue levando a palavra de Deus, continue anunciando o evangelho do Senhor, mas sempre você esteja vivendo a presença de Deus na sua vida. Amém? O grande dia da ressurreição e da vida eterna. Para aqueles que crêem, a volta de Cristo será o início da alegria eterna com Deus. Será o início de uma alegria eterna com Deus. Porque tem pessoas que dizem bem assim, né? Ah, minha vida aqui, depois que eu morrer, eu vou curtir agora a minha vida. Porque depois que eu morrer, já era, acabou tudo. Amados, após essa vida começa a verdadeira vida. Porque aqui é só uma passagem. Mas depois dessa vida aqui, aí vem a verdadeira vida. E muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás, porque é isso que o diabo quer que elas pensem, que quando elas morrerem, acabou tudo. Então, elas têm que fazer o quê? Elas têm que curtir a vida nas baladas, nas festas, nas orgias, por aí, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque quando acabar ali, na morte deles, acabou tudo. Para muitos serão. Aí acabará na eternidade, na morte eterna. Porque a palavra do Senhor diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e segue-se o juízo de Deus. Mas, queridos, nós conhecemos a palavra de Deus, esteja pronto. Porque no momento do dia do Senhor Jesus, o futuro dos salvos é viver para sempre em um lugar perfeito, com alegria eterna e sem dores. Todas as nossas aflições, tudo que nós passamos aqui nessa terra, ela vai ser bandida de nós. E nós vamos viver em um lugar em paz com Cristo, em um novo céu, em uma nova terra, a qual o Senhor preparou uma morada para cada um de nós. Amém? Essa é a morada a qual o Senhor tem preparado para os seus filhos. Então esteja atento, esteja preparado, esteja buscando a presença de Deus, esteja vivendo a presença de Deus todo o tempo. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Mesmo no momento difícil ao qual você estiver. Ah, pastor, eu estou passando por uma luta tão grande. Permaneça. Porque tudo tem um prazo de validade, tudo tem um tempo determinado. Nada aqui nessa vida é para sempre, irmãos. Por isso que ele diz, olha,
aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que crê e for batizado. Ou seja, aquele também que permanecer até o fim. Aquele que perseverar. Aquele que vai estar buscando a presença de Deus. Aquele que vai estar vivendo a presença de Deus na sua vida. Ele vai viver e vai permanecer na presença do Senhor. Amém? E você, naquele grande dia, você vai poder dizer: Deus, eis-me aqui, diante da tua presença, usa-me conforme a tua vontade. E aí vai se cumprir o propósito de Cristo na sua vida. Estamos vivendo o futuro dos salvos. É viver uma vida eterna na presença do nosso Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele é digno, queridos. Busca o Senhor a tempo e fora de tempo. Talvez você esteja na tua casa. Aonde você estiver, busque a presença do Senhor. Porque Ele está nos dando os sinais. Ele está nos mostrando o que vai acontecer. Não espere. Não espere acontecer para depois você se arrepender, porque aí não tem mais jeito. Mas esse é o tempo do Senhor para a tua vida. Esse é o tempo de Deus na tua vida. Esse é o tempo que Deus quer mudar a tua história. Talvez você que esteja pelo aplicativo esteja ouvindo essa mensagem. Eu quero dizer, há tempo de se arrepender. É tempo de arrependimento. Porque Pedro, quando ele estava pregando ali no dia de Pentecostes ainda para aquela multidão, e ainda muitos zombavam dele, mas outros, quando ele começa o seu discurso, da sua mensagem de evangelização naquele dia, muitas almas chegaram e se perguntaram a ele: irmãos, o que nós devemos fazer? E ele disse: arrependa dos vossos pecados e produza frutos de arrependimento. Ainda é tempo de oportunidade, é tempo de arrependimento, é tempo de você se arrepender dos seus pecados, é tempo de você deixar os seus pecados e voltar para Cristo, porque é preciso, querido, que nós confessamos todos os momentos, nossos pecados, nossas falhas diante do Senhor. Não deixe que o pecado seja uma barreira para a tua vida, porque o pecado, ele não pode impedir de você estar com Cristo. Desde quando você confessa e você deixa. Você precisa viver a igreja do Senhor. Ela precisa viver o novo de Deus na sua vida. Viva o novo de Deus hoje, querido, na sua vida. Viva uma vida na presença do nosso Deus. Viva uma vida na presença do Espírito Santo. Quando você chegar em casa, independente de onde você estiver, que você dobrar o teu joelho e você começar a falar com Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele vai falar ao teu coração, ele vai trazer de novo para a tua vida, porque com nós é assim. Tem dia que nós queremos parar, tem dia que nós queremos desistir. Mas no momento que nós começamos a orar e buscar, e nós passamos por um processo de renovação, de restauração com Deus, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo para que nós possamos prosseguir na sua presença. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para Ele, porque só Ele pode mudar a tua vida. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode mudar a situação ao qual você está vivendo hoje. Talvez você esteja passando momentos difíceis na tua vida. Só você entende. Mas eu quero te dizer que seja pronto. Porque talvez seja o processo de Deus na tua vida para a salvação da tua alma. Talvez você entenda o agir de Deus, talvez você entenda o processo de Deus, mas seja sábio, seja inteligente. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua vida diante do Senhor Jesus. Aleluia, porque só Ele só Ele pode mudar o teu coração.
você dizer Deus, você dizer Deus, você vai sair daqui dizendo Deus, a partir de hoje. A partir de hoje eu quero anunciar o teu evangelho. A partir de hoje eu quero cumprir, eu quero que o Senhor me ajude a cumprir com a minha missão, com o meu propósito aqui na terra. Porque você não está por estar, porque Ele nos escolheu para que nós pudéssemos levar a palavra dele, para que nós possamos ser multiplicadores do reino de Deus aqui nesta terra. Faça, querida, a sua parte. Faça a sua parte, porque o Senhor já fez a dele. É hora da igreja do Senhor ela fazer a sua parte. De você cumprir com o propósito a qual você foi chamado. Chega a palavra de Deus que Senhor, o multiplicador da palavra do Senhor de formar discípulos. O Senhor não te chamou simplesmente para ser frequentador de bancos. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos pregar a palavra dele e levar. A palavra dele, porque isso depende muito. A volta dele depende muito daqueles que vão anunciar o evangelho. Porque ele diz a palavra, quando o evangelho do reino é pregado em todo, então virá. Mas esse evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações da terra. Então virá o fim. Dê lugar ao Senhor. Abra o teu coração para Deus. Diga, Senhor, eis-me aqui. Renova minhas forças. Oh Deus, renova minha fé, as minhas convicções. Em nome de Jesus. Deixa Deus mudar a tua vida a partir de hoje. Deixa o Senhor mudar a tua história, a tua casa, a tua família. Deixa o Senhor mudar. E eu creio, porque você já está preparado. Porque você já está vivendo o sobrenatural de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Deus. Essa é a nossa esperança, Jesus. Que o Senhor voltará e levará a sua noiva. Então prepara-nos, Jesus. Que o nosso coração, que a nossa intenção esteja preparado para o dia da sua volta, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao nosso Deus. Aquele que nos ama. Aleluia. Tem preparado o lugar para nós. Glórias a ti, Deus. Amém? Aleluias. Vamos fazer o nosso momento tom. Junta aí com o seu pessoal da célula, com o irmão que está aí do seu lado. Vamos fazer o nosso momento tom. Marca lá aí que costeira. Glória a Deus. Coloca lá #tom. Deixa ninguém de fora. Marca lá aí que costeira. Essa é uma maneira de nós levarmos Jesus para aqueles que nos acompanham lá nas nossas redes sociais, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Vamos usar nossas redes e alcançar as pessoas, amém? Glória a Deus. Amém. A gente vai fazer um momento bem especial agora. Eu só deixar um recadinho, daí o pastor já finaliza. E nessa sexta-feira nós teremos o culto de mulheres aqui. Cadê as pérolas? Às 19h30.
um tema muito especial aí que a gente vai trabalhar. Vai vir alguém bem legal aqui, uma psicóloga, né? Vai estar aqui com a gente. Então, a gente vai trabalhar a saúde emocional, física e espiritual da mulher. Então, todas as mulheres estão convidadas. E traga mais uma mulher aí para participar com a gente, que vai ser um momento excepcional. E acho que de recado é isso. Vamos lá. Ah, não, eu tenho um recado bem importante. Hoje eu estava esquecendo. Essa semana nós começamos a última temporada da Casa de Paz, tá bom? Então, nós já temos uma casa que a gente vai ter paz. E nós temos... Então, nós temos mais uma equipe aí preparada. Então, se você... Fazia tempo que ele não fazia isso comigo, né? Tá. Então, se você quiser receber aí uma casa de paz na sua casa, nós ainda temos uma equipe aí preparada para ter esse tempo aí com você, tá bom? A Casa de Paz, se você não conhece, é totalmente evangelística. Então, é para você convidar um vizinho, trazer alguém que ainda não conhece a Jesus. Vai lá na sua casa, participa com a gente e você vai ser uma ferramenta e um instrumento de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó, já começou desse jeito aqui. Já vai. Pera aí. Pega aí, irmã. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Está tudo bem aí? Pela graça de Deus, está tudo bem. A doutora Lisiane está lá no Rocio agora. Está internada lá, ela internou na quinta-feira. Todo mundo está sabendo, né? Todo mundo sabia? Alguém não sabia? Onde é que vocês estão que você não toma as fofocas? Cadê os fofoqueiros da igreja que não contam essas fofocas para os outros? Agora, essa que tinha que contar. Mas tem uma crise renal na quinta-feira. Passou mal, foi lá no UPA. Chorou, vomitou, suou, tudo que... Mas agora está bem, graças a Deus. Está lá no Rocio amanhã de manhã fazer um procedimento. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Peço orações da igreja. Mas ela está bem, está faceira, está com saudade de mim já, né? Já queria vir para casa comigo, disse, não posso te levar, meu amor, ainda, minha pitulinha. Mas se Deus abençoar, amanhã, no máximo terça-feira, ela está em casa de volta. E vai dar tudo certo. Mas, quero só rapidinho fazer aqui algo bem especial. Nós temos uma apresentação para fazer aqui. Vou pedir para você se assentar, a igreja pode se assentar. E pedir para que venha aqui na frente, eu acho que vamos ver se eu acerto. É Chloé, é isso? Chloe de Araújo Ferreira. Venha cá, traz a Chloe aqui, também o pai, o Lucas e a Cassiana. Lucas Ferreira, o pai, a Cassiana de Araújo, a mãe. Também as testemunhas estão aqui, pode vir junto aqui. Vou explicar por que eu chamei Chloé, porque tinha uma tia do meu pai que o nome dela era Chloé. Aí eu lembrei, por isso que eu coloquei um acento onde não existe. Normal. Aqui em cima, pode subir aqui, por favor. Glória a Deus. É sempre um momento especial. A Chloe. E essa aqui quem que é? Valentina. É a irmã Valentina? Irmã mais velha? Que responsa agora, hein? Quer ajudar a cuidar? Tá ajudando? É? E os brinquedos? Vai repartir os brinquedos? Vai repartir? Como nós já bem sabemos, a Igreja do Evangelho Quadrangular não batiza crianças, porque nós não encontramos na Bíblia nenhuma premissa para o batismo de crianças. Mas quando a Bíblia fala de batismo, Jesus falou de batismo, os discípulos falaram de batismo. Todas as vezes que foi falado sobre batismo, havia um precedente, algo que selaria